designer. Não é difícil. Trabalhar com layout, produzindo suas ideias em prática, tendo em mãos a escala de cores, rabisco e trabalhos dando formas, criando um domínio. Falarei sobre overlay. É começar pelo rabisco. Se essa é a sua praia, vamos surfar. Vamos falar do overlay. Ele é um papel fino que nós colocamos sobre a arte para fazer anotações, marcações, indicação de cores. É muito usado em arte final, mas o nosso propósito não é trabalhar com layout, é sim produzir um storyboard, onde iremos, depois do desenho feito, iremos rabiscar e colorir com o overlay em cima. E começaremos a colorir onde queremos em cima do desenho. Só que no overlay, assim podemos trabalhar com a tonalidade que queremos. No caso de nuvem, fazendo um degradê, em seguida esfumaçamos. E outras técnicas que iremos descobrir, onde nós produziremos um efeito satisfatório para ganhar tempo. O overlay é um papel fino conhecido como papel manteiga, ou podemos usar papel de seda. Hoje nós contamos com outros programas como Photoshop e alguns ilustradores no mercado que já nos dão esses recursos. Conseguimos dar o mesmo efeito, onde nós contamos já com uma escala de cores ultra sofisticada com milhões de tonalidades. Mas como nós estamos iniciando, para um aprendizado melhor, iremos trabalhar com papel em branco, podendo ser o chamequim que usamos em Xerox. Numa folha de papel em branco, nós iremos rabiscar e depois colorir usando o overlay. É uma técnica do passado, mas ela nos ensina a entender melhor o papel do overlay. No layout do HTML, quando você for trabalhar, você já terá uma noção no aprendizado, onde facilitará seu desempenho, dando melhor versatilidade e performance no seu projeto, que só depende de você. O livro Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, cujo todo o livro escrito foi inspirado pelo Espírito Santo, embora escrito pelo rei de Israel quando estava na presença do Senhor, diante do Deus Altíssimo, Deus vivo, o qual manifestou sua glória num diálogo frente a frente, fazendo promessa. Logo Salomão, na sua humildade de espírito e temente, não cobiçoso de riquezas, e sim sabedoria, o fez logo próspero e acrescentando bênção sem medida, de tal forma, tornando o rei mais rico da época. A Bíblia nos revela na sua palavra que foi o rei mais rico de todos os tempos, tanto em riquezas espirituais e materiais, em outros metais, também como madeira de rei, pedras preciosas e toda espécie de material para a construção do templo. A sua sabedoria foi tal que em despertar a atenção de outros reinos da época, no qual estava a rainha de Sabá, em sua terra, onde ouviu a sabedoria curiosa, colocou em seu coração
em visitá-lo. Veio do outro lado do mundo e logo comprovar se era verdade ou não o que haviam dito a respeito dele. O que falaram de Salomão, no qual ficou maravilhada, pois o que contaram não era nem a metade do que estava diante dela. Ao visitá-lo, assim presenteando mais tarde com muitas riquezas, joias, pedras preciosas e outros valores. Gostaria de fazer uma flexão de valores. Quando estamos na presença de Deus e nos seus propósitos, não desafiamos como muitos. Desafio não é fé, e sim, pois é obedecer o propósito de Deus. Aí você está na fé genuína, onde acontece os efeitos não colaterais. Acredito que era um costume da época a cordialidade entre reis, sendo assim agradável uns aos outros com presentes valiosos, talvez uma forma de expressar poder e prosperidade e autoestima. Quando Jesus nasceu, os reis magos foram ver o rei dos judeus e os presentearam com muitos tesouros. Podemos ver que era um costume da época. Salomão, filho de Davi, cujo Deus escolheu como rei de Israel, Deus o tinha como a menina dos seus olhos e também um propósito divino, que seria logo após realizado na edificação do templo, projeto arquitetado pelo próprio Deus, o qual Salomão edificou, sendo a promessa de Deus feita a Davi na sua descendência. As promessas, quando Deus fala direto ou através dos seus profetas, são realizadas, assim colocando em propósito o desejo de seu pai, Davi, que tinha colocado em seu coração edificar um templo ao Deus de Israel, cuja presença estava. Porém, não permitindo Deus, mesmo que Davi estivesse em sua presença, e sendo segundo o coração de Deus na revelação da palavra, não dava essa autonomia a ele, pois seu passado estava manchado diante da justiça do Altíssimo. Davi havia manchado em um tempo em desagrado ao nosso Deus. Gostaria de falar algo dentro do contexto. Nós somos perdoados, mas nem por isso deixamos de pagar o que fica mesmo no passado, na nossa consciência, e marcando às vezes pelo resto da nossa vida, pois a consciência não perdoa, embora ela, sendo nossa, carrega esse peso. No ditado popular, peso de consciência, assim não permitindo a Davi a edificação do templo. E sim, você lendo as escrituras sagradas entenderá melhor. Nesse momento, gostaria de chamar sua atenção. A preocupação e o carinho, o zelo pela sua palavra, palavra de Deus. O mesmo carinho em que trouxe um outro projeto, a saber, do seu Filho amado Jesus, o Cristo, onde se revelou entre nós a sua própria vontade posterior. Primeiro, edificando o templo, mostrando ao próprio homem as condições na edificação, pois ele próprio nos revela. Caso o homem poderia edificar uma casa para Deus, ele não mora em casa edificada por mãos humanas. Por isso, enviou seu próprio Filho. A edificação do templo não foi
edificado nas condições de homem, embora mesmo estando na sua presença, e assim com seu próprio zelo, sendo assim capacitando seu filho Salomão, que estava diante dele sem mancha e na simplicidade de um cordeiro sem ruga e sem mancha, o qual Deus o capacitou e a sua obra foi concluída. A sua amada, a mais bela e mais formosa, cuja presença do rei era constante. No livro Cantares de Salomão, podemos perceber o seu amor pela amada, onde uma égua dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha, tendo duplo sentido, Deus expressando o seu amor, e é uma expressão que gostaria de chamar sua atenção para a sua amada, expressão maior de Deus, que podemos ver. Sendo assim, podemos até dizer apalpada aos olhos carnais em seu Filho unigênito, na expressão de amor inquestionável. Da paixão pela sua amada, assim neste momento estou falando pelo Espírito Santo de Deus, sentindo a presença dele. Ele usou o escritor numa expressão apaixonadamente da sua amada. A comparação que fez da égua, da carruagem de Faraó, é de sentido figurado, porque a sua amada está sempre na linha de frente, não olha para trás, não teme o que vem pela frente, encanta os que a olham, é fiel nas lutas e até o fim. É formosa, não perde batalha, e zela nos seus passos. É zelosa nos seus passos, e fiel nas lutas até o fim. É formosa, não perde batalha, é zelosa nos seus passos, sem tropeçar, é guerreira e ultrapassa obstáculos, não há tempo ruim, está sempre presente nas lutas, é invencível. Poderia ficar até amanhã qualificando a égua de Faraó. Ainda vou dizer mais, sendo a mais bela entre todas, a mais perfeita, a escolhida, a prendada, podemos até nos orgulhar de fazer parte dessa carruagem, cujo rei nos honra, nos governa, cuida com zelo e com todo carinho. Sendo assim, derrama seu próprio sangue por nós, dá sua vida. Assim acredito que ninguém dá a sua vida pela sua égua, mas estou falando do rei que dá a sua vida pela égua, e deu por amor incomparável. Hoje a sua égua é linda e cobiçada, faz proeza de causar inveja aos outros. É elegante, brilha como o sol de justiça, seu brilho é formoso, porque seu perfume está no seu rei. E exala aroma inexprimíveis, perfumando todo o rebanho, até os cabritos são perfumados, e ainda as pombas saem dos penhascos, das fendas das rochas, com os aromas do rei e da sua égua, que as despertam e posam em suas celas e correias, numa ornamentação perfeita, numa alegoria de festa que só haverá no vindouro, onde olhos não viram e nem ouvidos ouviram, o banquete que o rei preparou para sua amada. Portanto, agora faço um apelo: não deixe essa carruagem passar, mas embarque nela. O rei, ele te espera de braços abertos, e todos vão festejar. O coral que nos espera vão entoar
suas boas-vindas. Amém.